Boa noite, então, estamos aqui nas nossas quartas-feiras, mais um dia de estudo, mais uma noite de estudo. Estamos terminando o nosso livro Justiça Divina. Vamos nos concentrar, nos colocar à disposição da espiritualidade amiga para que conduza bem o nosso encontro dessa noite. Pai de infinita bondade e misericórdia, mais uma vez aqui estamos, nesse intuito, nessa vontade, nesse querer sempre aprender mais, evoluir com todos os ensinamentos que a espiritualidade amiga sempre vem nos trazer. Pedimos hoje muita luz, muita paz, muito discernimento, muita sabedoria para nossa irmã Leila, para que ela possa expressar tudo aquilo que ela estudou para cada um de nós. Nos unimos a todos os irmãos que não podem estar aqui conosco nesse momento, mas que em pensamento, em objetivo, na vontade de querer sempre crescer, se unem a essa caravana do amor, sempre em frente, sempre a caminho. E assim, ó Pai, te pedimos a proteção e a permissão para iniciar o nosso encontro desta noite, dando juntos o nosso graças a Deus. Graças a Deus. Então, hoje, né, a página é de responsabilidade da nossa querida Leila. Leila, fique à vontade quando você quiser começar. Quando faltar 10 minutos, eu te aviso, tá bom? Tá bom. Então, boa noite a todos. Muito feliz de participar deste grupo que me acolheu, né? E os caravaneiros do amor estão sempre com paciência. E vamos começar nosso estudo. O estudo de hoje é o número 80 do livro Justiça Divina, de Emmanuel, na psicografia de Chico Xavier. O título é Na Luz da Justiça. Esse estudo foi feito por Emmanuel em reunião pública de 8/12/61, segunda parte do capítulo 7, número 21, do Céu e o Inferno, de Allan Kardec. Então, como é pequenininho o pedaço do Céu e o Inferno, de Allan Kardec, eu vou ler antes de fazer a página de número 80. Então, a segunda parte do livro Céu e Inferno, chamado Penas Futuras segundo o Espiritismo. E o que coube a mim foi o capítulo 7, item 21. E diz assim: a responsabilidade das faltas é toda pessoal. Ninguém sofre por erros alheios, salvo se a eles deu origem, quer provocando-os pelo exemplo, quer não os impedindo quando poderia fazê-lo. Assim, o suicida é sempre punido, mas aquele que por maldade o impele a cometê-lo, esse sofre ainda maior pena. Então, vamos ver o que Emmanuel nos traz, né? Na luz da justiça. E diz assim, Emmanuel: a justiça humana, conquanto respeitável, frequentemente julga os fatos que considera puníveis pelos derradeiros lances de superfície. Quer dizer, julga pela superfície, pelo que ele acha, quando o juiz vai julgar, pelo que ele acha, o ser humano acha do outro. Então, assim é a justiça humana. Pode ser respeitável, sim, está lá dentro, né, das leis, das normas, mas sempre ocorre, né, pelos impulsos, pelos impulsos. Mas a justiça divina observa todas as ocorrências, desde os menores, desde aqueles onde começam a vontade, os impulsos, que lhes deram começo.
Identificas-te os culpados pelas tragédias minuciosamente descritas na imprensa. No entanto, muitas vezes, tudo ignoras acerca das inteligências que as urdiram na sombra. Viste pais e mães aparentemente felizes e vigorosos tombarem na desencarnação prematura, minados por sofrimentos indefiníveis, mas não enxergaste os filhos inconsequentes que lhes exauriram as forças. Anotaste os companheiros que desertaram da construção espiritual, censurando-lhes o esmorecimento e o recuo. Todavia, não te apercebeste dos amigos levianos que lhes exterminaram a terra sementeira de luz, no apontamento escarnecedor. Isso aqui diz muito, né? Com a frequência de uma instituição espírita, católica, evangélica. Diz muito, não é? Porque a gente está dentro de uma casa, mas nós não conhecemos o interior de cada um, porque nós nem conhecemos a nós mesmos. Vamos lembrar do exemplo que vem lá dos tempos de Delfos, que dizia: homem, conhece a ti mesmo. Porque se não conhecermos a nós mesmos, de que maneira vamos julgar ou vamos agir em relação ao nosso próximo? Então, Emmanuel diz assim: anotaste os companheiros que desertaram da construção espiritual, aqueles que adentram a casa e depois saem. Pode ser qualquer casa religiosa. Eles entram, depois eles vão embora. Então a gente anota aí, fulano saiu. Ah, começa até a criticar. Mas veja bem, eles desertaram da construção espiritual que eles iam fazer, e nós, outros, ainda fracos, imperfeitos, né? Censurando o esmorecimento e o recuo. Todavia, não te apercebeste dos amigos levianos que lhes terminaram a terra sementeira. O que é? Aquele momento em que ele estava aprendendo, começando, ali é semente. Tais como as sementes que os evangelizadores colocam no coração das crianças pequeninas, dos adolescentes, dos adultos e também, né? Porque a evangelização é para sempre, é sempre que deve ocorrer. Então, veja bem, quando naquele momento em que a sementeira começa, a sementeira de luz tenra, pequenina, é logo, né, no apontamento escarnecedor, coloca o apontamento dedo, criticam, falam coisas que não deviam falar. Então, veja bem, que exemplo que nos dá Emmanuel. Outro exemplo. Reprovaste os que se renderam à perturbação e à loucura, estranhando-lhes a suposta fraqueza. Entretanto, não chegaste a conhecer os verdugos risonhos do campo social e doméstico que os ficharam no cadastro do manicômio. Porque quando acontece essa perturbação, essa loucura, pode ser por uma obsessão dos espíritos desencarnados ou dos espíritos encarnados, porque aqui fala do campo social doméstico, mas quem são os nossos entes queridos que se encarnam juntos no lar, numa família? São todos no mesmo patamar? Muitas das vezes são inimigos de outras encarnações. São pessoas que fizeram mal umas às outras e vêm na família para poder resgatar, para poder resolver, para poder perdoar. Então, veja bem como é a justiça humana, né? Acusaste os irmãos que caíram em desdita e falência, classificando-os na lista dos celerados. Contudo, nem de leve assinalaste a presença daqueles que os sitiaram no beco da aflição
sem remédio. Aí Emmanuel fala, não queremos com isso consagrar o regime da irresponsabilidade. Todos respiramos no universo ante a luz da justiça. Todos. O autor de uma falta naturalmente responderá por ela nos tribunais da imortalidade. Por quê? Somos espíritos imortais. E nos tribunais da imortalidade, de reencarnação em reencarnação, cada espírito devedor resgata suas próprias contas. No entanto, em todas as circunstâncias, saibamos semear o bem, esparzir o bem, sustentar o bem e cooperar para o bem, de vez que as nossas ações provocam nos outros ações semelhantes. Porque o que sai de nós vai em direção ao próximo. Hã? Então, olha como ele fala suavemente. No entanto, em todas as circunstâncias, saibamos semear o bem, esparzir o bem, sustentar o bem e cooperar para o bem, de vez que as nossas ações provocam nos outros ações semelhantes. E se aquele que faz o mal é passível de pena, aquele que organiza o mal conscientemente sofrerá pena maior. Olha que lição, porque ele fala na luz da justiça, na luz da justiça. Então, quem somos nós para julgar? Jesus diz: não julgueis, para não ser julgado, porque com a mesma medida que julgade, também será julgado, não é? Então, na luz da justiça, temos que julgar, usar a luz da justiça. Mas o que é que nós temos de luz na justiça? Se nós ainda apontamos o erro do nosso irmão, criticamos, zombamos. Então, isso tudo Emmanuel colocou aqui para nos aclarar o que é a luz da justiça, não é? Não julgueis, porque todos nós estamos num plano chamado, na segunda classe de classificação, provas e expiação. Por melhor que seja, olha, vamos pensar no Chico Xavier, que escreveu quase 500 livros, né? Principalmente os de Emmanuel, e ele sofreu. Por quê? Ele precisava passar, talvez, o restinho de provas de expiação para ele, e para nos ensinar, para nos servir de exemplo, porque as suas ações iam de encontro aos semelhantes, vinha de encontro a todos nós. Não disse aqui que as nossas ações, que aquilo que nós pensamos e agimos, vai de encontro ao nosso semelhante. Então, nós precisamos de ter tudo isso que ele falou. Aí eu fui buscar no livro Viajor, de Emmanuel, Domicílios Espirituais é o título. Domicílios espirituais. Aí começa lembrando que Jesus falou: há muitas moradas na casa do Pai Celestial, do nosso Pai. Assevera-nos Jesus, o nosso Senhor, nas bênçãos da Boa Nova, do Evangelho, que ele veio construir. E a Boa Nova não desfez a lei de Moisés. Os 10 mandamentos de Moisés foi para começar aquele povo a se transmutar, a se transferir para uma nova situação de vida. Não era dente por dente, olho por olho, que teria que ser, mas tinha que seguir um Deus único. Então veio os 10 mandamentos. Aí Jesus veio falar dos domicílios espirituais. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Se assim não fosse, eu não vos teria dito. Está no Evangelho. Entretanto, olha bem o entretanto, a advertência de Emmanuel. Entretanto, viverás na
que houveres erguido em ti mesmo. A construção é nossa. E nós vamos nos unir no plano espiritual, nas moradas que existem, de acordo com os nossos sentimentos, com o nosso estágio. Cada um vai estar no lugar próprio, segundo o ensinamento do próprio mestre, que manda conferir a cada um de acordo com as suas próprias obras. Então, nós estaremos morando. Há muitas moradas? Há, mas aonde nós vamos? Porque não existe o céu, não existe o inferno como um lugar no espaço próprio. Não, nem o purgatório, não. Nós estaremos como espíritos errantes que somos quando desencarnamos, não vamos desencarnar puros, elevados, mesmo com os exemplos de Emmanuel, exemplos de Chico Xavier, de tantos espíritos que nos trazem a doutrina, que escrevem os livros, como Divaldo, né, e tantos outros, nós não vamos desencarnar como eles, porque nós ainda somos os aprendizes. Não é? Então vem a reflexão de Emmanuel. Observa como te situas no campo do mundo, compreendendo que o sentimento é a força a impedir-te, a impelir, a colocar você. Né? Olha bem, observa como te situas no campo do mundo, compreendendo que o sentimento é a força, é o sentimento, é o que nós temos dentro de nós de sentimento. É a força a impelir-te para o círculo superior ou para esferas inferiores, onde tecerás o próprio ninho. Somos nós. E nós vamos para onde? Aonde nós tecermos o nosso próprio ninho. E vamos nos juntar com aqueles outros na mesma situação, na mesma igualdade de pensamento, de sentimentos, né? Não te valhas de palavras para menosprezar as tarefas dos irmãos de experiência, nem para reprovar as aflições que vergastam na terra. Não, não menospreza, nem reprova. Não te aproveites do conhecimento que tens, né, para condenar ou para destruir, e nem procures nas mãos do Cristo o martelo com que derribes desapiedado os domicílios alheios. Cada um tem que estar no seu lugar. Nós não vamos aproveitar de palavra, eu sou cristão, eu sou isso, eu sou aquilo. Somos ou estamos aprendendo ainda. Não exibas a virtude, não exibas a virtude nos gestos exteriores, porque a lâmina da incompreensão pode ferir-te quando suponhas tratar e talar as flores de imaginária vitória. E nem desejes a frente avançada no trabalho da elevação. Tudo tem o seu tempo, com o desprestígio e derrocada dos outros. Porque tudo tem o seu tempo, cada um está no seu tempo. Porque é possível que o teu apressado recuo chegue para retificar as tuas decisões. Então, não exibas virtudes que ainda não dominas, batendo no peito. Eu sou espírita, espírita cristã. Eu sou isso, eu sou aquilo. Não, nos gestos exteriores, porque a lâmina da incompreensão pode ferir a nós mesmos quando supõe estalar as flores da imaginária vitória. A gente pensa que já venceu tudo, de repente a gente escorrega. E nem desejes a frente avançada, avançar, querer passar. Eu vou ser maior do que o outro, melhor do que o outro, eu vou avançar no trabalho da elevação, com o desprestígio e a derrocada dos outros. Não, porque é possível o teu apressado recuo para retificar as decisões. É quando a gente se arrepende, né? Ou quando a gente perde tempo deixando as coisas boas passarem, as oportunidades.
Lembremos-nos de que não há céu para quem não edificou o paraíso em si próprio. Aprendamos, sobretudo, a sentir com o amor, a fim de que o amor em nós se faça luz, porque o amor é a base de tudo, de todas as ações. Não adianta fazer caridade para os outros verem que você é bonzinho. A caridade tem que partir do amor, do querer fazer por amor, né? E o amor em nós se faça luz para a extinção das trevas. E onde começam as trevas? O afastamento das trevas é o mal que ainda tem dentro de nós. São as falsas virtudes que a gente exibe, querendo achar que é melhor que o outro. Olha, aqueles que abusam de recursos divinos que o Senhor lhes empresta, veja bem, aqueles que abusam dos recursos divinos que o Senhor lhes empresta, estagiam nos desvãos do desequilíbrio, detendo-se, por fim, nos redutos da enfermidade. E Emmanuel, então, faz uns lembretes. Olha os lembretes de Emmanuel. Os desertores da luz jazem domiciliados nas sombras, e os habitantes das sombras demoram-se em lamentável cegueira do espírito. As almas cristalizadas na crueldade estacionam nas enxovias do orgulho, do egoísmo, e os devotos do egoísmo e do orgulho acabam despertando nos espinheirais do desengano. Observa teu campo íntimo, observa, faz uma viagem, conhece a ti mesmo e acautela-te, porque, sem dúvida, há inúmeras moradas no universo infinito, mas viverás na condição de senhor ou de escravo, no templo do bem ou no cárcere do mal, que tiveres escolhidos para a própria residência nos caminhos da vida. Esses lembretes são ótimos, não é? Então, dá tempo de eu falar mais alguma coisa? Então vamos lá. Sim, pode falar. Então não chegamos nem No nos 10 outro, minutos. no outro pedacinho, no outro título que Emmanuel nos traz, diz assim: iluminemos o coração. Lá não fala luz da justiça? E aonde é que nós vamos buscar? Aí ele nos aconselha: iluminemos o coração, guardemos o coração na luz do bem, para que nossa alma, diariamente, possa banhar-se nas águas vivas da grande compreensão. Somente assim nossos olhos aprenderão a ver ignorância onde presumimos encontrar a delinquência. E apenas desse modo, nossos ouvidos registrarão a dor e o infortúnio, onde costumamos assinalar intemperança e revolta. Guardemos o coração na luz do bem. Não basta observar as telas do mundo, na conceituação habitual da experiência terrestre, porque o raciocínio quase sempre mora na faixa estreita do cálculo, que se atrela ao egoísmo para entregar-se ao jogo pernicioso das vantagens imediatas. E nem vale criticar com inteligência, porquanto, muitas vezes, a apreciação que nos é própria resulta de enganosa exigência do nosso modo de ser. É preciso mergulhar o sentimento nas desventuras e necessidades alheias. Olha onde deve estar o nosso sentimento. É preciso mergulhar o sentimento nas desventuras e necessidades alheias, com a elevação do amor
que não apenas situa o defeito, mas, acima de tudo, busca extirpá-lo em silêncio. A força de espontânea bondade e justiça na cooperação. Busquemos preservar o templo íntimo contra todas as formas de condenação e de crueldade, procurando em toda parte a nossa cota de serviço na exaltação do bem que esposamos e socorrendo as vítimas do mal, sem nos prendermos à sombra, aprenderemos com Jesus a retirar a cegueira dos cegos, a enfermidade dos enfermos, a obsessão dos obsessos, a tristeza dos tristes, a fraqueza dos fracos, a desesperação dos desesperados e a derrota dos que se sentem vencidos, retribuindo os nossos companheiros a sanidade espiritual, restituindo e conservando toda a nossa existência erguida ao amor que tudo aprimora, de vez que é do coração que partem as fontes da vida. É do coração que partem as fontes da vida. Então, aprenderemos com Jesus o quê? A retirar a cegueira dos cegos, mas não é o cego físico, é o cego que ignora as leis de Deus. Né? Mas também, se há algum cego físico, nós podemos encaminhá-lo, ajudá-lo, aconselhar a ir no hospital que possa operar as suas vistas e lhe dar. Né? Então, aprendemos com Jesus a curar os enfermos através das nossas preces, através das nossas palavras, quando encontramos a enfermidade nos enfermos. A obsessão dos obsessos, a tristeza dos tristes, a fraqueza dos fracos, a desesperação dos desesperados e a derrota dos que se sentem vencidos. Jesus nos ensinou tudo isso, restituindo os nossos companheiros à sanidade espiritual e conservando toda a nossa existência erguida ao amor que tudo aprimora, de vez que é do coração que partem as fontes da vida. É o amor que é a base de tudo. E vamos prestar contas, hein? Temos contas a prestar. Por quê? De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Hã? Podemos ter toda a ajuda de todos os livros, de todos os benfeitores, de todos os amigos, mas nós teremos que prestar conta de cada um, porque Jesus mesmo disse: a cada um será oferecido segundo as suas obras. Graças a Deus. Graças a Deus por essa doutrina. Graças a Deus por este evangelho, por esses livros. Graças a Deus por esses amigos espirituais, conselheiros, companheiros espirituais que vêm até a cada um de nós através das psicografias, através dos livros escritos. Hoje nós já podemos ver quantas coisas nós temos a nosso favor. Estamos separados, distantes, um em Bento Ribeiro, outro em Copacabana, outro aqui no Meia, mas nós estamos juntos porque é o pensamento que une. Graças a Deus pela oportunidade de estarmos vivenciando este momento em que um aparelho pode nos colocar em pensamento com o coração e a vontade juntos. E aí nós podemos juntos, neste momento, rogar por todos os nossos irmãos do caminho, porque somos todos filhos do mesmo Pai. E com a misericórdia de Deus veio o seu Filho, Jesus, veio nos trazer e nos mostrar o caminho. E quantos prepararam o caminho para que nós hoje chegássemos aqui e estivéssemos unidos, juntos, mesmo
que os corpos estivessem separados. E estamos juntos também com os nossos irmãos que transpuseram a porta para o outro lado da vida. Os nossos irmãos desencarnados também estão junto a nós, porque Deus une a todos. Todos estamos unidos pelo pensamento, pelos exemplos, pelas atitudes, pelas ações. E nós, então, temos que rogar pelos encarnados, companheiros de jornada, companheiros de estrada, e rogar também a Deus pelos nossos irmãos que estão do outro lado da vida e que também precisam das boas vibrações. Graças a Deus pela noite de hoje, pela oportunidade que tivemos para que amanhã possamos meditar mais e buscar dentro de nós, conhecendo a nós mesmos. Com a graça de Deus e dos amigos, dos anjos guardiões, dos nossos anjos da guarda, conhecer o que nós temos ainda para curar dentro de nós, que costumamos chamar de imperfeições, e avançar com as nossas virtudes, porque temos Deus dentro de nós, temos Jesus dentro de nós, o templo está dentro de nós. Graças a Deus por tudo e graças a Deus por todos envolvidos em nossas vibrações. Que assim seja. Paz e luz. Graças a Deus, graças te damos também, Leila, né, pela sua disponibilidade, por essa dedicação que você tem a essa caravana, sempre se preparando, estudando, passando tanta vivência, tanto sentimento, né, que nos faz muito bem. Você nos trouxe aí, né, através de Emmanuel, colocando, né, quantas vezes a gente fica nas trevas, e essa página que fala na luz da justiça é justamente procurar essa luz, né? Porque muitas vezes a gente fica na treva da justiça, buscando uma justiça que não tem fundamento dentro da visão espírita, uma visão muito humana, uma visão muito vingativa e fracionada, né? Como se a nossa vida fosse só esse momento que a gente está aqui. Então, esse buscar a luz, como você trouxe aí, né? Várias passagens de Emmanuel, não só essa página, nos ajuda muito. Muito obrigada, Leila, por isso, por essa noite maravilhosa. Quem quiser falar, é só abrir o microfone. Eu que agradeço a vocês que me acolhem, ouvindo, conversando comigo, me ajudando. Eu agradeço a Deus e a vocês, caravaneiros do amor. Gratidão, Leilinha. Quanta emoção, eu pensei que você ia explodir. Quanta emoção. Ainda precisa da internet? Não. Precisa nada, né? É a mulher emoção. Muito obrigada, viu, querida? Boas reflexões. Fiquei aqui pensando com os meus botõezinhos. Estou precisando muito dos meus botõezinhos hoje. Beijo. Gratidão. Temos aí 4 minutos. Quem quiser. Diga, seu aí, abre o microfone, seu aí. O amor ao próximo é a alavanca para o progresso espiritual de cada um de nós, né? Precisamos vivenciar um mandamento maior, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao nosso próximo como a nós mesmos, para que nós possamos caminhar nessa luz que a página nos trouxe. Graças a Deus. Amém. E mais, Tatiana está aí pensando, pegando pensamento. Refletindo, né? Que é o que a gente sempre pensa, né? Quando fala da justiça dos homens, da justiça de Deus, são justiças diferentes. E você bem sabe disso, né? A dos homens é superficial, né? Porque ele não pode ver tudo. E realmente prestaremos contas com Deus
das nossas atitudes, né? Principalmente nós que temos um pouco de esclarecimento, né, por conta da doutrina espírita, é uma responsabilidade, né? É uma responsabilidade, sim. Mas a gente está caminhando, nós somos aprendizes. E hoje nós conversamos, eu e Dona Leila, falando do perdão, né? Que eu acho que o perdão foi o último exemplo que Jesus deixou para a gente. Ele deixou todos os exemplos, né? Por isso que ele é nosso modelo e guia. Quando ele falou, Pai, perdoa que eles não sabem o que fazem. Né? Então, com toda a injustiça que ele sofreu, ele perdoou imediatamente. Então, isso aí, sem palavras. Só acrescentando. Graças a Deus e obrigado. Serginho, Glorinha, querem dizer alguma coisa? Lídia tá Eu escondidinho. estava pensando, né? É porque, na realidade, nós humanos, ainda somos falhos e a gente confunde muito essa questão da justiça, como a Tatiana estava falando, você mesmo falou, Valéria, e a Leila também, como vingança, né? E a gente fala assim, eu tenho fé que Deus vai dar aquilo que ele merece. Isso não é justiça, isso é vingança. Muitas vezes a gente carrega, né, até a fé, né? A fé na vingança, não é a fé na justiça, porque a justiça é divina e a vingança é humana. É por isso que a gente fala sobre essa justiça divina, porque o livro dos Espíritos já coloca lá, né, onde está a nossa consciência, né, onde está a lei de Deus. Está na nossa o quê? Na nossa consciência. E isso é que vai fazer com que, né, nós nos libertemos ou não desses atos equivocados que cometemos enquanto ainda encarnados aqui, mesmo, às vezes, com todo o conhecimento da doutrina, né? Porque só conhecimento não faz com que ele se transforme em ação. Às vezes eu tenho muito conhecimento e pouca ação.